Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista Lucas, amados filhos, Deus Nosso Senhor, já há 3 domingos, contando com esse, vem fazendo conosco um caminho que começou lá no 27º domingo, quando Deus introduzia, por meio daquela liturgia da palavra, a reflexão sobre o dom da fé. E lá Deus nos fazia entender que a fé necessária para conduzirmos a nossa vida não é uma mera confiança humana ou uma fé humana que tem como parâmetros a razoabilidade, porque a vida em si é um mistério irrazoável. Não. A fé necessária para dar conta do mistério da vida é um dom do alto, que nos é dado pelo próprio Deus e que deve ser pedido por nós e acolhido na concretude da nossa vida. Domingo passado, do 28º, o Senhor, continuando, nos levava a mais um passo, a perceber que a fé que foi acolhida como dom precisa na nossa vida frutificar. E que um desses frutos que ela precisa dar é a gratidão. Para que, à luz da gratidão, sejamos educados na humildade, entendendo que a vida é um mistério da ação de graças. Porque recebemos da bondade de Deus mais do que pedimos e mais do que certamente merecíamos receber. Não só de Deus, mas dos outros que, movidos por Deus, nos dão aquilo que não merecemos. E se é essa a dinâmica, é possível viver em ação de graças, mesmo que me falte alguma coisa, porque para além do que me falta, para além do que esvazia as minhas mãos, elas são cheias pela graça de Deus que se derrama de modo abundante, sem que eu mereça. É Deus que socorre a minha indigência. E por isso, eu não tenho motivos para me orgulhar. Tenho motivos para viver em ação de graças, mas na humildade, sabendo que as minhas mãos vazias dependem de um outro para enchê-las. E hoje Jesus, concluindo esse caminho, depois de nos educar na acolhida do dom da fé, pelo mistério da ação de graças para nos ensinar a humildade, nos convida à oração. Vejam, Jesus poderia ter desde o começo poupado o trabalho de 3 domingos e já falar logo para todos nós o que falou hoje. Que é preciso rezar sempre e com persistência. Mas se o fizesse sem fazer o caminho que ele realizou, não encontraria os corações bem dispostos para acolher essa verdade. Porque quem pode rezar bem se não pede primeiro o dom da fé e acolhe esse dom na vida? Quem sem fé vai estar apto à oração? Quem poderá rezar de verdade se não olha para a própria existência com humildade e reconhece que as suas mãos estão vazias e precisam ser cheias pela graça de Deus? Ninguém pede o que não precisa, minha gente. Se Deus não nos educasse nesse caminho, até poderíamos rezar, mas como diz a própria palavra de Deus, não seríamos atendidos, porque sem fé e sem consciência do nosso estado, pediríamos mal. Pediríamos mal. Por isso Jesus faz todo esse caminho.
e hoje nos convida à oração. Mas vejam, esse Senhor que nos convida à oração, curiosamente, não nos diz como rezar. Diz que é preciso rezar com insistência e sempre, mas não nos diz como rezar. Não fez como em outras passagens que ensinou aos discípulos, por exemplo, o Pai Nosso. Ensinou que quando forem para a oração, não multipliquem as palavras, porque não é na força do discurso que seremos atendidos. Não ensinou como fez antes, quando quiserdes rezar, entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus não deu absolutamente nenhum conselho, só nos deu uma ordem. É preciso rezar sempre e com insistência. E não é à toa que Jesus faz assim. Fez assim para que eu e você, diante dessa palavra, não ficássemos tentados a acreditar que a oração se resume a um conjunto de práticas de piedade. É verdade que essas práticas de piedade, do Santo Rosário, das ladainhas, das novenas, das devoções, também são oração. Mas não são a única forma de oração. Até porque, se fossem, seria impossível cumprir a ordem de Jesus de rezarmos sempre. Porque ninguém consegue passar 24 horas fazendo essas práticas. Padre Jesus falou isso pensando nos conventos, nos mosteiros. Minha gente, vocês nunca moraram lá, pelo menos a grande maioria, mas eu morei 10 anos no seminário. É verdade que nós temos muito horário para oração, mas se a gente não levantar e não trabalhar, tanto ou mais do que reza, aquela casa não funciona. Não funciona. Se a gente não for trabalhar, a casa vai ficar um chiqueiro. Não tem como ninguém morar naquele ambiente. Se não lavar roupa, daqui a pouco não tem para usar. Né? Se não for estudar, não se forma. Mesmo no convento de contemplação, onde os monges e as monjas vivem dedicados à oração, é verdade que há um tempo muito grande e favorável para a oração mental, para a meditação da palavra e para as práticas de piedade. Mas até lá, esses homens e essas mulheres precisam parar para cuidar do ordinário da vida. Alguém precisa cozinhar, alguém precisa limpar, alguém precisa cuidar lá do jardim, porque senão o mato invade a casa. Alguém precisa cuidar da parte da lavanderia, porque senão o que vão usar? Então, se a prática da oração se resumisse só a essas práticas de piedade, de devoção, seria impossível viver essa ordem de Jesus de rezar sempre e com insistência. E por isso mesmo Jesus não aponta como rezar nessa passagem, mas nos mostra, no seu silêncio, uma verdade fundamental. Que a oração é o mistério da comunhão com Ele. O que é a oração? O mistério de unir a nossa vida com a vontade de Deus. Todas as práticas de piedade, de devoção que nós fazemos, é para que eu e você nos recordemos que a nossa vida precisa estar em comunhão com Ele. Que a nossa vida precisa brotar e ir para Ele. São as pausas restauradoras que nos lembram que a vida não é feita só de luta e de esforço humano, mas de uma porção generosa da graça de Deus.
e que deveriam nos educar para vivermos a nossa vida na comunhão com esse Deus, para que a vida inteira se tornasse oração. Para que, estando na vontade de Deus, onde Ele nos coloca, estivéssemos na oração que é fruto da vida em comunhão com o Senhor, vivida unida a Ele, na qual o meu esforço, a minha luta, se encontra com a graça e caminha para a vontade de Deus. Aí sim é possível rezar sempre. Como? Na minha vida, fazendo aquilo que eu devo fazer, aquilo que a vontade de Deus dispôs para mim. Como pai de família, sendo um bom pai para mim e para os meus filhos. Como marido, sendo um bom marido, me esforçando para isso. Como esposa, sendo uma boa esposa. Como mãe, sendo uma boa mãe. Como filho, sendo um bom filho. Como irmão, sendo um bom irmão. Como trabalhador no meu trabalho, fazendo bem o que eu devo fazer, sem enrolar, sem ficar ali no espírito da abelha, né? Fazendo cera no trabalho, fingindo que estou trabalhando. Fazendo bem. Ah, padre, mas eu detesto o meu trabalho. Bom, meu filho, então você procure, em nome de Jesus, um outro emprego. Mas enquanto estiver nesse, faça bem o que você tem que fazer. Procure um outro emprego para você poder fazer bem o que você tem que fazer no lugar que você goste. Mas enquanto estiver nesse, faça bem o que você tem que fazer. Porque é por meio desse que a providência de Deus chega na sua vida. E aprove a vontade de Deus que ali você fosse santo. Como? Fazendo bem o que você tem que fazer por amor a Deus. E se você não gosta, melhor ainda que você tenha alguma coisa para oferecer em sacrifício. Aí obedecemos a ordem do Senhor de rezar sempre. E esses momentos de piedade que devem ter espaço na nossa vida, gente, são importantes. Devem nos educar para isso. Para esse mistério da vida em comunhão com a vontade de Deus. Para que eu viva na oração e pela oração, oferecendo a Deus o concreto da minha vida a todo instante. O trabalho que eu faço, aquilo que eu realizo na minha casa, o meu cuidado pela minha família, tudo. Tudo relido e transformado em oração, porque feito por Deus, por amor a Deus, segundo a vontade de Deus, da melhor maneira que me é possível fazer. Assim, eu rezo sempre e a todo instante. Assim, eu vivo aquilo que a primeira leitura nos ensina, que não basta lutar na planície, se não houver também a oração na montanha. A primeira leitura é muito icônica para nós, porque naquele sinal nos comunica muitas coisas. Não basta para a nossa vida a luta no nosso esforço, porque as nossas forças não dão conta. Por isso é preciso também o mistério da oração, para que a nossa fraqueza seja fortalecida por Deus. E na luta que temos que lutar, saiamos vencedores. Se Josué caísse na tentação de chamar Moisés e aqueles que estavam com ele para descerem ao campo de batalha, confiando nas suas forças, perderiam. Mas porque ele entendeu que lhe cabia a luta e a Moisés cabia a oração naquele momento, e que assim ambos lutavam a mesma guerra, cada um onde a vontade de Deus o colocou, pôde ser vencedor. Pôde lutar com o Senhor. Pôde fazer daquele momento de guerra também um momento de oração, porque estava unido à vontade de Deus, que queria que ele estivesse ali, lutando, e não na montanha rezando. O grande
segredo que Jesus quis nos revelar nesse caminho, o grande mistério pelo qual nos quis educar, é que eu e você descobríssemos de novo que a oração, que a vida interior, nada mais é do que o mistério da vida que se permite na humildade, acolhendo a graça de Deus, viver em Deus, viver com Deus. Padre, simples assim? Sim, simples assim. Mas apesar da sua simplicidade, como nos é difícil acolher essa verdade. Porque ainda feridos pelo nosso orgulho, temos a grande tentação de achar que a oração é não fazer nada. De achar que a vontade de Deus não nos atende. Afinal, Padre, eu rezo muito e Deus ainda não me respondeu. Então Ele não se apressa, como disse Jesus. Mas sejamos sinceros, Deus já nos respondeu, nem que seja para nos mandar esperar. Mas nós, porque não gostamos da resposta de Deus, fazemos ouvidos surdos e continuamos no lugar das vítimas que foram abandonados por Deus e o mundo, até que Deus se convence em fazer a nossa vontade. A oração, meus filhos, não é para dobrar Deus à nossa vontade, mas para educar o nosso coração de que nada melhor do que a vontade de Deus, do que fazer essa vontade. E se estou nessa vontade, não importa se eu venci a batalha ou se eu a perdi, humanamente falando. Porque estar na vontade de Deus é a certeza de que estou onde devo estar, para que a graça desse Deus generoso me alcance e realize na minha vida as suas maravilhas. Mas isso só um coração de fé, humilde e orante, pode experimentar na sua vida. Que Deus nos ajude a experimentar isso e que quando voltar, encontrem homens e mulheres de fé que acreditam no Senhor e vivem da oração e pela oração. E não homens e mulheres orgulhosos que abandonam o Senhor e a oração para confiar nas suas forças e acabar derrotados. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?